E aí, eu sou o Vini e esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre a Blackmagic, a nova Blackmagic 6K Full Frame. Nova câmera que a Blackmagic lançou ontem, inclusive eu tava rolando lá no Instagram. E aí, por coincidência, eu vi o lançamento dessa câmera e eu fiquei um pouquinho entusiasmado de falar. E tem algumas opiniões que eu tenho, que eu acabei vendo as especificações dela. E também, obviamente, saber o que você acha dessa câmera. Então, basicamente, essa nova câmera da Blackmagic é uma câmera assim como a 6K Pro, a 6K mais antiga, né? No caso, ela é mais parecida com a 6K G2, não com a 6K antiga, né? A 6K G2 e a 6K Pro, mas com a diferença de que ela é uma câmera com o sensor full frame, né? E o interessante de ver é que ela realmente é um sensor full frame. Às vezes uma marca lança uma câmera full frame, mas aí quando a gente vai ver as dimensões mesmo do sensor, não é exatamente um sensor full frame, mas no caso da Blackmagic, né, essa nova 6K é um sensor full frame de fato. E é interessante pensar isso porque várias marcas estão lançando câmeras full frame, né? A Arri lançou a Mini LF há um tempo atrás, a Sony está vindo com novas câmeras full frame também, né? Ela lançou até a FX3 recentemente, que é uma câmera menor, mas com o sensor full frame. Ela já tem outras câmeras full frame também, que são câmeras maiores. Então, assim, a gente está vendo que as marcas estão cada vez mais lançando câmeras full frame, né? Então, isso é interessante de ver porque está virando uma tendência, no cinema principalmente, a utilização de câmeras com sensor full frame, né? A gente tinha o clássico do cinema, que é o Super 35, que a gente sabe que é um sensor cropado, né? Em relação ao full frame, obviamente. Vários kits de lentes foram feitos para sensor Super 35. Cinema é muito popular no Super 35. Mas agora, né, a tendência está sendo novas câmeras aí entrando com o sensor full frame. E eu vejo dois pontos principais para que essas câmeras venham com o sensor full frame e sejam uma nova tendência de mercado. Primeiro ponto é, obviamente, a qualidade do sensor, né? Quando a gente tem um sensor maior, né, um sensor full frame, a gente tem mais entrada de luz no sensor, né? O pixel ele é maior, então ele consegue receber mais luz, ele vai ter mais definição no que ele vai estar captando e principalmente a profundidade de campo, que ela é muito mais rasa num sensor maior. Eu tinha esse conhecimento de que o sensor tinha um impacto, né, na profundidade de campo, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, filmar em 1.8, em 1.4, a gente sabe que já vai ter muito desfoque, só que se a gente filma em 1.4 num sensor maior, a gente vai ter mais desfoque ainda. E isso é de fato verdade, e isso é de fato muito impactante, né? Inclusive, isso abriu mais na minha mente quando eu assisti o filme Oppenheimer recentemente, que ele não foi feito, né, com câmera digital, mas ele foi feito com uma película de 70mm, ou seja, uma película muito grande, muito maior do que uma película 35mm. Então a gente vê que tem vários closes que o Nolan faz nos atores. A gente vê muito desfoque, né, baixa profundidade de campo e muito desfoque, tanto na frente do ator quanto atrás, né? Esse desfoque aqui, o foreground e o background, né? Fica mesmo o foco só no olho, até o nariz, você já começa a ver desfocado e tal. Então, assim, em termos de especificações, essa câmera é basicamente uma 6K Pro, né? Em termos de corpo ali, no caso, uma 6K G2, né? Porque ela não tem filtro ND também, como a 6K G2. Então, ela ficaria mais parecida com a 6K G2. E uma coisa interessante é o preço, porque a Blackmagic conseguiu lançar essa câmera com um preço muito próximo da 6K Pro. Então não é uma câmera muito mais cara, né, pelo fato de ser full frame. Não estou dizendo que é acessível, né, quase $2.600, mas não é uma câmera muito mais cara do que o que a Blackmagic já vinha lançando. Então, por exemplo, diferente da FX3 e da FX30, né, que a FX3 é muito mais cara do que a FX30. E a diferença é só o sensor, né, basicamente. A mesma coisa a 6K G2 para 6K, né, em termos rápidos é como se você a única diferença ali em termos de corpo e tal seria o sensor, que é um sensor full frame, né? Mas de resto, ela tem a telinha flip, né? Que a Blackmagic já veio lançando, com aquela telinha que você consegue inclinar, tipo a da Sony, aquelas antigas da Sony. Enfim, o resto é meio que parecido, tem aqueles dois microfones do lado, tem o botão de REC ali em cima e na frente também, tem o tile LEDzinho ali que é pra mostrar que tá gravando, tem os botõezinhos de menu atrás, enfim, é bem parecido com qualquer outra câmera da Blackmagic. Aí uma coisa que eu achei
é um pouco esquisito, não vou mentir, que é a questão da resolução. Na verdade não é nem a resolução, mas os formatos e codecs que ela grava. Ela basicamente vai gravar em RAW. Não tem mais a opção de gravar em ProRes, como a gente tinha nas outras câmeras, né? Na 6K G2, na 6K, que é a que tá me filmando agora. A 6K antiga, né? Então assim, isso eu achei um pouco esquisito, porque ela só consegue me entregar os arquivos em RAW, ou, né, ela consegue me fazer proxy em H264, ao mesmo tempo, né, em same time ali. Então eu consigo gravar em RAW, mas ao mesmo tempo ela já tá me gerando um proxy em H264 para que eu consiga editar, né, trabalhar na edição, mas ela não me dá um ProRes, o que me deixa um pouco triste, um pouco assim, me perguntando se essa câmera vai ficar acessível para vários tipos de trabalho, né? Porque, por exemplo, eu utilizo a 6K, mas eu não filmo em RAW quase nunca, né? Porque eu não tenho necessidade, os trabalhos que eu faço não tem necessidade de filmar em RAW. Eu uso basicamente a 6K em ProRes, então não vejo necessidade de gravar em RAW, mas obviamente, né, é bom a gente ter a possibilidade de gravar em RAW com uma câmera dessa, né? Então tá ali disponível pra gente, no caso a gente precise, é só escolher lá no menu gravar em RAW, né? E no caso da 6K Full Frame, ela vai estar só gravando em RAW, basicamente, né? Aí lembrando que em RAW, né, a gente tá filmando em 444 12 bits e lá no Proxy, né, ela vai filmar em 420 8 bits. Então é uma queda bem significativa em relação ao ProRes que a gente tinha antes, que era 422 10 bits. E outra coisa são as resoluções, né? Ela vai fazer o 6K Open Gate 3x2, né, que basicamente essa resolução, né, esse formato OpenGate já é um formato que até as ARRIs já tem, né, que é um formato que ele é maior, né, ele é maior e mais quadrado, ele não é widescreen 16:9, ele é 3x2, então ele é como se fosse quase um quadradozinho, e ele tem basicamente a intenção de você reenquadrar, por isso esse nome é OpenGate. Você pode trabalhar, por exemplo, gravar uma imagem 6K, mas exportar em 4K, e como você tem uma imagem maior e mais quadrada, você consegue trabalhar em outros formatos, como 16:9, 17:9, até na vertical mesmo, 9:16, fica mais fácil de você reenquadrar. Embora eu não goste, né, obviamente, de filmar e ficar reenquadrando, né? Eu prefiro filmar já na resolução que eu vou entregar. Então, se eu vou filmar na horizontal 16:9, eu já filmo em 16:9. Se eu vou entregar na vertical 9:16, eu já filmo na vertical 9:16. Por isso que quando a Blackmagic lançou o software, né, a atualização, que eu já posso filmar na vertical e o menu já fica na vertical, já fica tudo na vertical, eu achei sensacional, achei perfeito, né? Já entregar o filme na vertical. Mas essa opção OpenGate é para isso. Então, ela filma uma resolução 6K, mais quadradinho. E aí você pode exportar em 4K ou até em resoluções menores, se for HD, por exemplo. E aí ela faz esse formato OpenGate em 6K até 36 FPS. Se você quiser mais FPS, né, por exemplo, em 60 FPS, e filmar em 2.4:1, né, que já não é o 16:9. Já é uma resolução mais de filme mesmo, que é aquela resolução que fica as barras pretas em cima e tal. Então, mais uma vez, eu acho que essa câmera tá ficando muito específica. Não tá deixando a gente ficar tão flexível na hora de utilizar ela. Então, se eu quiser, por exemplo, um 16:9 e 60 FPS, em 6K eu não consigo. Na 6K, que é a Pocket 6K, eu já consigo fazer isso. Na 6K Full Frame não dá pra fazer isso. Eu só vou conseguir fazer isso em RAW e em 2.4:1. Não vou conseguir fazer em 16:9. Então ela tá ficando muito específica para um público muito específico. Não tá ficando tão democrática como era a antiga 6K. E aí em 4K ela já cropa o sensor para Super 35. E aí em 4K eu só vou conseguir usar ela em Super 35 em 4:3. Ou seja, de novo, como se fosse quase um quadradozinho. Eu não vou conseguir fazer em 16:9. Eu vou conseguir fazer em 17:9, que é o 4K DCI, né, que vai ter uma pequena barrazinha em cima, mas com o sensor cropado, ou seja, eu não estou pegando a área de sensor toda, que é um sensor 6K. Não entendo por que a Blackmagic está lançando isso dessa forma, né? Não sei se vai ter atualizações no futuro no sistema operacional dela para ela conseguir voltar a filmar em ProRes ou até mesmo em H264, né? Eu prefiro que seja em ProRes, obviamente. Mas, enfim, ela só tá deixando a gente filmar em RAW e em formatos muito específicos, né? E se você quiser filmar em mais de 60 FPS, basicamente você vai ter que baixar mais ainda a resolução, chegar lá no Full HD, e aí você conseguir filmar ali em 16:9, né? Em mais de 60 FPS. Ela chega até 120 FPS
em Full HD. Outro ponto importante é que ela agora só vem com a entrada de cartão CF Express. Então, mais uma vez, eu não consigo usar nem cartão SD. Mas é até compreensível porque nessas resoluções e nesses formatos é muito difícil um cartão SD ter suporte, né, para entregar a velocidade necessária para isso. Então, basicamente agora com a 6K Full Frame você só pode utilizar cartão CF Express ou utilizar, né, a porta USB-C para filmar externo, né, no SSD e tal, como a gente já fazia nas outras versões da 6K. Aí a bateria dela é a mesma da 6K G2, da 6K Pro, né, que não é mais a bateria da Canon, é aquela bateria NPF 750, se eu não me engano. E então assim, basicamente a Blackmagic lançou uma câmera com um sensor maravilhoso, ela tem as mesmas faixas dinâmicas das Blackmagic antigas, são 3 stops de alcance dinâmico também, e com o mesmo Color Science da Ursa Mini, a nova Ursa Mini, a quinta geração do Color Science da Blackmagic, que é sensacional, é maravilhoso, para mim é um Color Science magnífico, a gente consegue ter um alcance dinâmico massa, a gente consegue ter muita qualidade, né, de informação de cor. Eu adoro o Color Science da Blackmagic. Ah, e outro ponto é que o bocal dela não é mais o EF, né, é o L-mount, que é o bocal da Leica, né, mas também tem outras marcas de lentes que conseguem, né, entrar nesse bocal. Eu acredito que esse bocal da EF tenha saído apenas por questão financeira mesmo, porque o bocal L ele é tão adaptável quanto o bocal EF. Né? Só que o bocal EF ele é patenteado pela Canon, né? É mais difícil de você colocar esse bocal na sua câmera, né? Porque você, enfim, deve ter questão de royalties para ser pago para Canon, talvez a Canon tenha implicâncias, enfim. Então o bocal L é mais fácil de trabalhar, né, em termos, né, jurídicos, não sei, e também é tão adaptável quanto, né. E assim, né, quem vai comprar uma 6K Full Frame, uma 6K Pro, né, e câmeras de cinema dali para cima, não vai se preocupar muito com foco automático. E ela também é uma câmera que não vem com foco automático contínuo. Então, basicamente as lentes que a gente vai estar utilizando são lentes manuais mesmo, né? Até a questão do diafragma, que você pode controlar na Blackmagic através dos contatos, né, ali que tem no mount. Você pode controlar pelo próprio menu, né, ali o diafragma da lente. Talvez você tenha que procurar um adaptador específico lá do L-mount para adaptar para uma lente Canon que tenha os contatos para você conseguir fazer a troca do diafragma lá pelo menu, né, se você não tiver uma lente manual. Mas assim, quem compra esse tipo de câmera já vai ter um kit de lentes mais técnico, né, que tenha mais qualidade de imagem, que vai entregar mais recursos que só aquelas lentes de cinema entregam, e essas lentes já são lentes manuais. Né? A gente tem foco manual e diafragma manual para controlar na própria lente ali, né, pelo ring de diafragma. Agora, se você já trabalha com lentes automáticas, né, uma Sigma que não tem o controle do diafragma, que o foco é automático e tal, você talvez tenha um problema para achar algum adaptador aí, mas como eu disse, quem tem essas câmeras e pensa em comprar essas câmeras provavelmente não vai ter esse problema não vai estar pensando no problema de foco, né, e nem no problema do diafragma, porque a maioria dessas lentes, como eu falei, são lentes totalmente manuais. Então é basicamente isso. Eu acho que é um puta lançamento da Blackmagic, sim, né? Ela tá lançando uma câmera full frame, é uma câmera que vai fazer muito ruído aí no mercado, muita gente vai falar sobre essa câmera e, enfim, espero que um dia eu possa testar para ver, né, e ter ali real, né, ter o contato real com a câmera e fazer testes. E, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa um comentário aqui sobre o que você achou desse lançamento da Blackmagic, que eu também quero saber, e a gente poder, né, conversar um pouco sobre isso. E no mais é isso, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.